Galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de entrevista. Está se aproximando, do fim. Espero que a preparação de vocês esteja, realmente dando resultado, vocês se sintam mais preparados, vocês já estão pegando as coisas mais rápidas porque estão começando a fazer mais sentido. Mas vamos continuar e a aula de hoje é sobre quando a gente não sabe o que responder, né? O entrevistador fez uma pergunta, deu um branco, não sei o que pensar, não sei o que fazer. O que eu faço a partir daquele momento? Porque é uma situação muito possível de fazer com que você arruine o que você fez até ali, se você ficar quieto, só responder que não sabe, ficar nervoso, aí a partir dali tudo começa a desandar. Então vamos achar uma situação, uma solução para manter as coisas sob controle, conseguir saber o que fazer a partir dali, né? E continuar passando uma boa impressão para que aquilo não seja o ponto memorável, no sentido de o que eles vão se lembrar da entrevista, ser o momento que você ficou em pânico, não conseguiu responder nada, falou que não sabia, ele forçou um pouco ali a barra pra ver se você respondia e cada vez você ficava mais nervoso. Então, assim, vamos evitar esse tipo de situação. Primeiro, obviamente, com preparação, né? Então, conhecer bem as suas histórias, conhecer bem suas características, seus interesses e tudo mais. Mas então tá, primeiro, antes disso, vamos separar em dois tipos de pergunta, né? Uma pergunta que é a mais pessoal, que é sobre você, seus interesses, por que te contratar, ponto forte, ponto fraco, as situações em que você fez alguma coisa, né? Então, essas perguntas sobre você. Não saber a resposta para alguma dessas perguntas é um pouco estranho. Por quê? Ai, Rita, mas assim, a gente não tá numa época em que se dá tanta atenção para autoconhecimento, a gente vai fazendo coisa no automático, espero que a gente faça tanta coisa, a gente sabe uma caralhada de conteúdo sobre um monte de matéria, a gente não sabe quem a gente é, né? O que a gente quer, por que a gente faz as coisas. Mas espero que essa situação esteja começando a ser resolvida a partir das aulas até aqui, então vocês já começaram a colecionar um pouco melhor suas histórias. Mas por que isso pega tão mal quando a gente não sabe responder? Porque a gente mora dentro da gente. Tipo, a gente tá na nossa pele o tempo inteiro. A gente que passou pelas coisas, a gente que tomou decisões, teoricamente, né? Tem gente que acaba tendo alguém tomando decisão por eles, mas de maneira geral, somos adultos, tomamos nossas decisões. A gente que tem, né, responsabilidade, a gente que trabalha, a gente que efetua as coisas da nossa vida. Então, quando eles perguntam alguma coisa sobre a nossa vida e a gente não conhece, é do tipo, cara, você mora em você. Como que você não sabe, me falar isso? Quem tem que saber sobre o que você fez e o que você é você. Ninguém vai saber mais sobre você do que você. Então, quando você não sabe alguma coisa, fica meio esquisito. Mas tá, pediram um exemplo de uma história que eu fiz tal coisa e aquilo me deu um branco total. A minha dica aqui é: pegue alguma história relacionada ou parecida e comece a contar, tentando adequá-la à característica que eles pediram. Por exemplo, você tem uma história muito boa ali, você se preparou para a situação do conflito, e aí você está preparado para contar um pouco mais sobre, né, como você encarou aquele conflito, como você reagiu ao ter ideias diferentes, a insegurança que foi de falar a sua opinião para alguém que é superior a você, mas você realmente acreditava naquilo. Enfim, você tem aquela história já de fácil acesso para você, porque você se preparou para aquela pergunta, mas focada no conflito, por exemplo. E aí você chega numa entrevista e ele fala: Ah, me conte uma vez que você teve que vender alguma coisa. E aí te dá aquele pânico, fala, caraca, mas eu nunca vendi nada. Né? Você já começa a querer culpar seus pais, que eles nunca te botaram em nenhuma das coisas de criança que vai vender, sei lá, coisa, né, da escola ou da catequese, que tem que vender alguma coisa, vender rifa. Pensa, meu, eu nunca vendi uma rifa, eu nunca fiz nada. Aí, caraca, eu devia ter feito alguma coisa desse tipo, nunca tive que. Essa é a primeira vez que eu tô vendendo alguma coisa, sou eu, enfim. Aí você pode pensar em vender a história do conflito. Porque você teve que vender sua opinião ali. Você fala, então, na verdade, eu nunca tive que vender, assim, alguma coisa física. Mas teve uma vez que a gente teve essa situação, e aí você conta a história do conflito com o viés da venda. Você vendeu a sua opinião. Entendeu? Então, tente adaptar as histórias boas que você tem, tá ali de fácil acesso. Na hora que der o pane, você pode pedir, fala, não, deixa eu pensar um pouquinho. Ele não veio nenhuma ideia, pega alguma parecida, que tenha um pouco do elemento daquela pergunta que eles estão fazendo, e conte dando ênfase no momento. Ou você fala, a pergunta sobre criatividade. De novo, você só lembrava da história do conflito. Fala, então, eu tive que achar um jeito novo de trazer aquilo, porque meu chefe estava ali realmente muito focado no jeito dele pensar. Então, eu tive que começar a desenhar e, na verdade, foi um jeito criativo meu ali de comunicar o que eu precisava. Então, você pode dar uma adaptada
numa história forte que você tem para aquela pergunta que eles têm. Lógico, isso é um pouco de improviso, né? Isso é uma coisa, a gente não quer chegar nesse ponto, a gente quer ter preparado histórias boas, mas conforme vocês vão se preparando para a lista de perguntas que eu disponibilizei para vocês, pense assim, essa história dá pra vender o que mais, sabe? Nem que você bota só uma notinha no final, essa história aqui, não, beleza, eu tô fazendo essa história pra criatividade, mas talvez eu possa colocar como pressão. Na verdade, tinha uma puta pressão pra resolver aquele problema, que eu resolvi de um jeito criativo, mas se for preciso eu consigo falar sobre aquilo. Então, tente entender que coisas mais aquela história tá passando, e aí você adapta, tá? Primeira coisa é isso. Eu diria que comece a contar alguma história, né? Deu um branco total, pega uma história que seja um tema mais ou menos similar, né? Nem que não seja tão específico e você não consiga realmente falar, especificamente disso, não tô conseguindo lembrar de nenhuma história. Mas tem uma aqui que teve uma situação, conta, e no final fala. Aí, na verdade, o aprendizado que eu tive é parecido com isso que você está perguntando, porque agora eu consigo aplicar isso e aquilo. Então, improvisem, mas não fiquem em silêncio. Porque falar que você não sabe uma situação que você passou, que tem uma característica que para eles, para a empresa, é tão importante que eles colocaram na entrevista, pode te tirar daquela etapa. Porque eles não têm tempo de perguntar todas as coisas do mundo, certo? Eles selecionaram algumas perguntas. E aquela pergunta passou pela seleção, passou pelos filtros todos. Então, para eles, aquela característica que eles estão buscando é realmente importante. Por isso que é ruim não lembrar de uma história. Então, adaptem, nem que não seja exatamente, né, a história que você se preparou, conte uma história e vai tentando dar mais ênfase na coisa que eles estão perguntando. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse repertório de histórias ali bem claro, né, de dar uma revisada antes, para conseguir acessar isso fácil, mesmo num momento de tanto nervosismo, que é, né, de não conseguir pensar em alguma história. Mas, gente, de novo, isso é totalmente preparação. Agora, tem um outro tipo de pergunta, que é a pergunta técnica. Que, na verdade, assim, às vezes a gente não sabe mesmo. Então, eles vão te perguntar, sei lá, você tá num laboratório, ele fala, não, o cliente veio e reclamou que tal coisa está contaminada. Como é que você vai resolver o problema dessa contaminação? Aí você pensa, caraca, não sei, eu nunca trabalhei com isso, eu não tenho ideia desse produto, que cliente, que contaminação, tipo, não sei o que vocês usam, que tipo de teste vocês usam. Então, esse pânico é normal, porque é uma pergunta técnica, você não sabe a resposta, e não tem de onde você achar a resposta. Não inventem resposta técnica. Então aqui já a abordagem já é diferente. Então não tentem adaptar coisas e inventar a resposta e falar coisas que você não tem muita certeza, porque ali é um conhecimento técnico. É ok você não saber aquilo. Não é ok você não saber quem você é e o que você fez. Mas é ok você não saber aquela coisa especificamente. E pode ser, inclusive, que eles estão perguntando mais para ver como que você vai lidar com uma pergunta, com uma questão, uma situação que você não sabe o que fazer ali dentro. Então, talvez eles estejam querendo buscar esse comportamento em você e não necessariamente a resposta certa. Então, a minha dica nessa situação é começar a pensar em voz alta em como você faria se aquela pergunta fosse realmente um cliente chegando para você no dia a dia da sua função, pedindo para você resolver aquilo ali e você não sabe o que resolver. Então eu ia falar pro cliente, ia pedir desculpas, falar que, cara, eu vou investigar a fundo o que aconteceu, eu vou conversar com os outros técnicos do laboratório para ver se eles têm experiência com algum caso parecido como esse, eu vou começar a olhar quais os tipos de testes que a gente pode fazer, escolher qual que é o mais apropriado para essa situação, o tempo inteiro conversando com o cliente e acalmando ele de que eu tô trabalhando naquilo. Então, explique o que você ia fazer a partir daquilo, mesmo não sabendo a resposta. Explique onde você vai buscar a resposta. Não, eu vou perguntar, eu vou procurar em livro. Se ninguém teve experiência com esse caso específico, cara, eu vou pra fórum na internet, ou eu vou falar com alguém de outra fábrica nossa, se eles passaram por alguma coisa assim. Eu vou procurar e eu vou achar a resposta e eu vou dar um jeito. Mas você conta pra eles como você vai fazer isso. Então, pense em voz alta, estruturem o pensamento em voz alta e fala: olha, realmente, eu não sei o que eu faria nessa situação, mas se essa situação aparecesse para mim no dia a dia, o que eu faria é isso e aquilo até resolver o problema do cliente. Então, você não tem a resposta certa, você não sabe como resolver aquilo, mas você explicou como você buscaria a resposta. E isso, inclusive, pode vender mais, um lado mais positivo seu, do que se você simplesmente soubesse a resposta ali na hora e não mostrasse, né, como você aprende rápido e onde você busca as respostas. Então, para a pergunta técnica, veio uma pergunta que você não sabe responder,
Fala, então, na verdade, com isso, seja, né, de novo, honesto, fala, com isso eu nunca tive experiência, nunca encontrei exatamente esse problema, nunca passei por isso, mas se essa situação viesse pra mim, eu faria isso e aquilo. E descreva como você estruturaria o pensamento. Porque aí vai dar pra ver que, cara, nem todo mundo sabe, ninguém sabe tudo, né? E você tá aplicando pra uma vaga que é de estágio, é uma vaga inicial, então é compreensível que você não saiba todas as coisas, sabe? É ok. Lógico, depende do nível da pergunta, mas assim, de maneira geral, pergunta técnica, pergunta mais específica da área, mostre o que vocês fariam para encontrar a solução. Às vezes até a intenção da pergunta é isso. Então, sempre fiquem calmos, não tentem partir para, não sei, entrar em pânico, começar a olhar. Não. Começa a responder, mas fala, não, nunca tinha pensado por esse lado, mas nunca tinha pensado por isso. Mas vai falando devagar e pensando e construindo o pensamento. Vai pensando em voz alta, né? Se você, nossa, se essa situação aparecesse pra mim, acho que de primeira eu ia me sentir, né, bem nervoso, porque eu não saberia a resposta, mas eu acho que a melhor postura é ser bem honesto com o cliente. E você pode ir pensando, vai pensando em voz alta, né? Você mostra pra eles como que você funcionaria naquela situação. Então, não deixe o nervosismo tomar conta. Sempre tem um jeito de falar e de mostrar um lado seu. Mostra que você não sabe, tá ok. Sobre você mesmo. Conte alguma história boa sua. Aproveite a oportunidade para mostrar uma história boa sua. Tente mostrar como que aquilo se adapta mais ou menos ao que eles pediram, apesar de não ser específico. Falar, eu sei que não é exatamente vender uma coisa, né? Mas foi um pouco, né? Vender a minha ideia, vender minha postura. Enfim, adaptei, mostrei, preenchi a resposta, bola pra frente. Aquilo não vai ficar como um momento marcante de a entrevista tá indo tão bem, mas aí a pessoa entrou em pânico, entendeu? Não deixe que isso se torne maior do que deve ser. Preencha com alguma história ou preencha com o seu raciocínio, que vai ficar tudo bem. Não é uma pergunta que vai definir a sua entrevista se você conseguir manter ela sob controle. Espero que tenha ajudado, galera.